Aquele dia começou como começam os dias que parecem banais. Um céu plumbiu sobre Portland, uma garoa fina, grudada no para-brisa, e a notificação do calendário lembrando-a de reunião de família -1, lar da infância. Caroline dormira pouco, não por ansiedade, mas por causa daquela rara quietude de quem já entendeu o roteiro que viria e decidiu não agir como antes. Às 9h40, ligou o Porsche sem pressa. Escolheu um moletom simples, tênis brancos e o cabelo preso para trás, como sei quaises. Apagar qualquer sinal de triunfo que pudesse provocar uma leitura fácil. Ela sabia que não estava buscando um abraço. Estava buscando um balanço patrimonial. No banco do passageiro, uma pasta com demonstrações financeiras impressas, o rascunho do balanço de sua fundação e uma caneta que não escrevia bem. A viagem por Burnside trouxe de volta imagens que ela não havia pedido. 3 cadeiras vazias em seu casamento. 90 rostos tentando esconder a lacuna, o fotógrafo evitando aquele ângulo. Às 10h55, ela parou em frente à varanda de madeira que seu pai havia lixado 1000 vezes. O cheiro de pinho úmido ainda estava lá, intocado, como se o tempo tivesse passado para ela. Da calçada, Caroline mediu a cena com a precisão de quem aprendeu a ler variáveis antes de senti-las, janilas firradas. Persianas tortas, a tinta do corrimão, descascando por causa do inverno. E aquele silêncio denso das casas onde se discutem números que não batem mais. Ela não mandou mensagem para Ethan, avisando que havia chegado. Eles haviam combinado de não transformar o dia em uma crônica de casal. Ela entrou com sua chave antiga, uma cortesia que ninguém havia tirado, e encontrou a sala de estar um pouco diferente. Fotos reorganizadas, o troféu da faculdade de Logan em um lugar mais visível, a mesa de centro cheia de revistas, para esconder uma mancha. Ela parou por um instante em frente à moldura do retrato de infância. Aquela em que ela parece menor nas bordas, meio desfocada. Ela não sentiu raiva. Sentiu dados. A casa tinha o cheiro dos domingos de sua infância, mas sem os sons que davam sentido a esse cheiro. As 11h03, o relógio de parede bateu 3 vezes. Um tic-tac que soou como um sino de partida. E ela entendeu que o importante não era o que lhe pediriam, mas o que ela seguraria, sem tremer. Richard foi o primeiro a aparecer da cozinha, com um sorriso ensaiado que mal alcançava seus olhos. Vestia a mesma camisa xadrez de sempre, embora a gola estivesse mais gasta. Elaine, atrás dele, carregava uma bandeja de biscoitos, tentando recuperar uma imagem doméstica que não fazia sentido há anos. A troca inicial foi uma coreografia de frases vazias. Você está linda. Faz muito tempo. Seu carro é impressionante. Ninguém mencionou a ausência deles no casamento. Ninguém mencionou os 5 anos de silêncio. Caroline sentou-se em frente a eles, cruzou as pernas e esperou que a primeira frase cortasse a névoa. Ela veio rapidamente. Seu irmão está passando por um momento difícil. Richard começou, enquanto Elaine assentiu com uma mistura de culpa e esperança. No fundo, Caroline já sabia que eles não tinham ligado por afeto, mas por necessidade. E, no entanto, sua voz permaneceu calma, quase profissional, como se estivesse participando de uma reunião de avaliação de risco. Logan entrou alguns minutos depois, com o rosto pálido e os olhos fundos. A expressão de alguém que havia perdido muito mais do que dinheiro. Ele tentou um abraço desajeitado, que Caroline não rejeitou, mas também não retribuiu totalmente. O silêncio entre eles pesou mais do que as palavras que viriam. Sobre a mesa, Richard espalhou alguns papéis, contas, avisos bancários, cartas de advogados. Elaine iniciou um discurso emocionado, repleto de frases sobre família, solidariedade e a coragem de permanecermos juntos em tempos difíceis. Caroline ouviu sem interrupção, observando cada pausa como alguém medindo a precisão de um roteiro repetido inúmeras vezes. Em certo momento, a palavra ajuda apareceu, acompanhada de temporário. Foi então que ela entendeu que eles não queriam se reconciliar. Queriam resgatar seu antigo privilégio. O clima mudou quando Caroline pediu que fossem claros. Quanto dinheiro precisavam e para quê? Elaine baixou o olhar. Richard ajeitou os óculos com um movimento nervoso, como se preparasse uma defesa. Logan finalmente pronunciou o valor.
$380.000 para evitar a execução hipotecária e cobrir as dívidas do negócio. Caroline não reagiu. Por um instante, o relógio tocou novamente, preenchendo o espaço que ninguém ousava ocupar. Em vez de responder, ela abriu a pasta que trouxera e colocou um documento sobre a mesa, com o título Fundação Revera Media Scholarship. Os três olharam para as letras, sem entender totalmente, acreditando que se tratava de um novo projeto de investimento. Richard foi o primeiro a perguntar o que significava, e Caroline, com voz calma, explicou que era o destino da maior parte do dinheiro da venda de sua empresa. A princípio, ninguém falou. Elaine soltou um suspiro trêmulo, como se não tivesse ouvido direito. Uma fundação? Repetiu Logan, com uma mistura de descrença e ressentimento. Caroline assentiu. Ela contou que havia decidido destinar $16 milhões para bolsas de estudo e mentorias para jovens mulheres que, como ela, haviam crescido sem apoio emocional em seus próprios lares. Seu tom não era de vingança, mas do propósito. Ela disse que não estava fazendo isso por ressentimento, mas por coerência. Richard tentou rir, mas o riso logo se interrompeu. Que loucura, Caroline. A família veio em primeiro lugar. Ela respondeu lentamente, com a voz ainda firme. Durante toda a minha vida, a família veio em primeiro lugar, mas eu nunca fui essa família. As palavras pairaram no ar, e Elaine foi a primeira a desabar. Chorou sem lágrimas visíveis, com o choro silencioso de quem não aceita a culpa, mas sim a perda de controle. Richard olhou para ela, impotente, como se esperasse que Caroline cedesse. Mas ela não se moveu. Não havia raiva em seu rosto, apenas uma calma estranha, que doía mais do que a raiva. Logan, com os cotovelos apoiados nos joelhos, murmurou que não entendia como sua irmã podia dar milhões a estranhos e negar apoio à sua própria carne e sangue. Caroline respirou fundo antes de responder. Explicou que cada bolsa tinha um nome, uma história, e que todas nasceram da ausência que ela mesma sentira, que não era caridade, mas reparação. Ela não falou para convencê-los, mas para enfatizar algo que não precisava mais justificar. Quando se levantou da mesa, o relógio bateu quase meio-dia. Ninguém a impediu. Caroline pegou o casaco, atravessou a porta da frente e caminhou em direção ao carro, com o vento frio emaranhando seus cabelos. Sentiu um misto de alívio e vazio, como se tivesse acabado de se livrar de um peso que carregava há décadas. Parou por alguns segundos antes de entrar no portée e olhou para a janela da sala de jantar. Os três ainda estavam lá, imóveis, atrás do vidro embaçado. Não havia música épica nem frases triunfantes em sua cabeça, apenas silêncio absoluto. Pela primeira vez, entendeu que não precisava fechar nenhuma ferida com palavras, porque o ato de se manter firme era, em si, uma forma de cura. No caminho para casa, Caroline deixou o som do motor abafar seus pensamentos. A cidade passava diante dela como um documentário sem emoção. Prédios cinzentos, pedestres apressados, semaforos piscando. Em algum lugar na estrada, ela se lembrou de como passara anos buscando reconhecimento nos mesmos olhos que a julgavam hoje. Lembrou-se dos aniversários esquecidos, das mensagens sem resposta, das desculpas que sempre começavam com seu irmão, precisa mais de nós. Cada lembrança doía menos, como se a distância no tempo tivesse transformado as feridas em fatos simples. No espelho retrovisor, o reflexo de seu rosto parecia mais claro, como se algo dentro dela finalmente tivesse se alinhado. Naquela tarde, em seu apartamento com vista para o rio Willamette, Caroline abriu seu e-mail e viu dezenas de mensagens de felicitações pela venda da empresa e da fundação. Entre elas, uma chamou sua atenção. Uma carta de uma mulher de 20 anos chamada Maya, que contou sua história e expressou sua gratidão pela oportunidade de se candidatar a uma das bolsas de estudo. "Você não me conhece", escreveu a garota, "mas ler sua história me fez sentir que não estou sozinha." Caroline leu a carta 2 vezes, com os olhos marejados. Não foi uma emoção explosiva, mas um calor interior que a reconectou com algo que estava adormecido há anos. O sentimento de pertencimento. Não por obrigação, mas por escolha. Os dias seguintes transcorreram com calma, mas não em silêncio. Caroline recebeu convites para entrevistas, mensagens de jornalistas e pedidos de colaboração. Sua história começou a circular online
sem que ela tivesse planejado. Alguns a chamavam de exemplo de empoderamento, outros de mulher que impôs limites para a família. No entanto, ela não buscava rótulos. Queria apenas que sua experiência ajudasse outra pessoa. Ethan, seu marido, observava tudo com um misto de orgulho e cautela, certificando-se de que Caroline não se perdesse na exposição da mídia. À noite, ele a encontrava na varanda, contemplando as luzes da cidade, naquele silêncio reflexivo que precede uma nova etapa da vida. Enquanto isso, a fundação começou a tomar forma. Naomi Blake, sua antiga mentora e agora diretora executiva do projeto, organizou as primeiras seleções de bolsistas. Caroline compareceu à reunião inaugural em um pequeno auditório no centro de Portland. Ali, diante de uma dúzia de jovens nervosas, ela reconheceu algo familiar em suas expressões. A mistura de medo, talento e desejo de serem vistas. Durante seu discurso, sua voz tremeu por um momento. Não por insegurança, mas pela magnitude do que estava construindo. Pela primeira vez, as palavras orgulho e família fizeram sentido. No mesmo espaço. O impacto da fundação cresceu mais rápido do que Caroline esperava. Em poucas semanas, a mídia local começou a cobrir as histórias dos primeiros beneficiários. Um fotógrafo de Seattle, um programador de Austin e um jovem roteirista de Denver. Cada relato compartilhava uma história única, e ao lê-los, Caroline sentiu uma mistura de entusiasmo e responsabilidade. Mas, junto com a atenção pública, também vieram as reações da família. Logan postou nas redes sociais insinuando que sua irmã os havia abandonado por dinheiro e fama. E Elaine compartilhou mensagens passivo-agressivas sobre a perda do valor da família moderna. Nada disso a surpreendeu, embora tenha doído. Foi o preço de escolher a paz em vez da culpa. Certa manhã, enquanto verificava seus e-mails em seu escritório, Caroline recebeu uma mensagem do advogado de seus pais. Eles queriam uma reunião privada para resolver mal-entendidos e restaurar a harmonia familiar. O tom do e-mail era tão calculado que ela o leu 2 vezes para se certificar de que não era um pedido financeiro disfarçado. Ela consultou Ethan e Naomi, que concordaram que ela não deveria se expor novamente à manipulação emocional sem estar preparada. Mesmo assim, Caroline concordou com a reunião. Não por eles, mas por si mesma. Ela precisava fechar o ciclo com calma, não na defensiva. O encontro estava marcado para um sábado, em um discreto café no centro da cidade. Caroline chegou com uma pasta vazia, uma declaração silenciosa de que não tinha mais nada a oferecer. Seus pais já estavam lá, sentados frente a frente, atenção visível até na maneira como seguravam suas xícaras. Ao vê-la, Elaine forçou um sorriso, enquanto Richard se levantou, tentando recuperar um tom de autoridade que não existia mais. Caroline sentou-se, pediu um chá e esperou. Foram os pais que quebraram o silêncio filendo Sabra erros do passado. E o quanto o distanciamento os machucou. Mas ela não sucumbiu à nostalgia ou ao desejo de reparar. Ela ouviu, respirou fundo e, quando chegou sua vez, falou sem levantar a voz. Se vocês querem uma reconciliação, comecem com terapia familiar. Não por mim, mas por vocês mesmos. Richard olhou para ela como se tivesse acabado de ouvir uma blasfêmia. Elaine tentou suavizar a conversa, dizendo que tudo aquilo já tinha ficado para trás, que o importante era recomeçar. Caroline manteve-se firme. Não havia raiva, apenas clareza. Ela explicou que o perdão não era uma porta aberta por conveniência, mas um processo que exigia verdade. Disse-lhes que estava disposta a vê-los novamente, mas apenas se reconhecessem o que havia acontecido e se comprometessem a se curar. Ninguém respondeu. O silêncio foi tão longo que a garçonete teve que se aproximar e perguntar se precisavam de mais alguma coisa. Caroline balançou a cabeça, deixou o dinheiro na mesa e saiu sem olhar para trás. Desta vez, ela não sentiu um vazio, mas uma calma semelhante à liberdade. Os dias que se seguiram àquele encontro trouxeram uma sensação de encerramento. Caroline retornou à sua rotina, dedicando-se mais à fundação e aos novos projetos que surgiam. Maya, a jovem que lhe escrevera a carta semanas antes, tornou-se uma presença constante, voluntária, aprendiz
e, aos poucos, uma espécie de espelho vivo do seu passado. Caroline a observava com ternura, quando ela falava com entusiasmo sobre seu court maître ou quando chegava ao escritório com os olhos cansados das noites de trabalho. Nela, ela viu uma oportunidade de quebrar o ciclo. A prova de que a dor pode ser transformada em propósito, essa conexão a lembrou de que sua história não pertencia mais apenas a ela, mas também às mulheres que vieram depois dela. Certa tarde, enquanto revisava alguns materiais de campanha, Naomi a interrompeu para mostrar uma publicação viral, um vídeo contando sua história intitulado de Filha Ignorada, a mentora de centenas. Milhares de comentários inundaram as redes sociais. Alguns expressaram admiração. Outros relataram experiências semelhantes de favoritismo familiar e abandono emocional. Caroline leu-os em silêncio, comovida com a forma como sua decisão pessoal havia tocado tantas vidas. Naquele momento, ela entendeu que a exposição não era um fardo, mas uma oportunidade. Ela prometeu usar sua voz não para exibir feridas, mas para acompanhar aqueles que ainda buscam as suas. Naquela noite, Portland parecia mais silenciosa do que o habitual. Caroline saiu para uma caminhada sozinha, vestindo uma jaqueta leve e pendurando os fones de ouvido no pescoço. O ar cheirava a chuva iminente, e as luzes refletidas na calçada davam à cidade um brilho quase acolhedor. Em uma esquina, ela parou em frente a uma livraria onde passara horas sonhando em ser reconhecida. Sorriu ao se lembrar de quantas vezes imaginou seus pais entrando inesperadamente para parabenizá-la por alguma conquista, algo que nunca aconteceu. Mas, pela primeira vez, esse pensamento não a machucou. Era apenas mais uma lembrança, uma imagem arquivada. Ela havia aprendido que a ausência também pode nos ensinar lições. Se você está assistindo a esta parte da história e ainda está aqui, significa que algo em você se conecta com o que Caroline sentiu um dia. Pare um segundo, respire fundo e nos conte de onde você está assistindo a este vídeo. Menos cada lugar de onde alguém ouve torna esta história mais significativa. E se você sentir que alguém precisa ouvir, por favor, curta para que ela alcance mais pessoas. Às vezes, compartilhar uma história real de superação pode ser exatamente o que outro coração precisa para não desistir hoje. Ao voltar para casa, Caroline encontrou Ethan esperando com 2 xícaras de café. Não conversaram muito. Um olhar foi suficiente para entender que ambos sabiam o que aquele momento significava. Não era o fim de uma batalha, mas o começo de uma vida nova e mais tranquila, sem a necessidade de justificar cada passo. Caroline se acomodou no sofá, olhou o celular e viu uma foto de Maya. Uma foto do grupo de estagiários trabalhando no primeiro curta-metragem documental da Fundação. Isso existe graças a vocês, dizia a mensagem. Caroline respondeu com um sorriso e um simples: não, graças a nós. Com o passar dos meses, a Revera Media Foundation se consolidou como referência nacional. Diversas universidades começaram a colaborar, e os primeiros projetos ganharam prêmios em festivais locais. Caroline assistia às apresentações sem buscar destaque. Preferia ficar no fundo do auditório, observando outras vozes ocuparem o espaço que ela acreditara, durante anos, não merecer. Maya se tornou uma líder nata entre os bolsistas, e vê-la assim confirmou a Caroline que sua decisão de investir neles era o melhor uso de sua fortuna. Em cada sorriso, em cada história contada com autenticidade, ela reconhecia um pedaço de si mesma que finalmente havia encontrado seu lugar. Mesmo assim, a vida continuou a trazer desafios sutis. Em uma entrevista para a televisão, uma jornalista tentou provocá-la perguntando se ela se arrependia de ter escolhido estranhos em vez da própria família. Caroline manteve a calma, sorriu e respondeu: não escolhi entre uma coisa ou outra. Escolhi entre continuar repetindo o silêncio ou usar a minha voz. A frase viralizou em poucas horas. Foi citada em artigos, usada em campanhas de empoderamento e escrita em cartazes universitários. Para ela, porém, não era uma declaração pública, mas sim uma verdade íntima. Ela havia aprendido que não se tratava de vingança, mas de ser coerente com o que ela sempre precisava ouvir e que ninguém lhe disse. Com o tempo,
até os ecos do passado começaram a desaparecer. Elaine enviou um cartão no Natal com uma breve mensagem: "Estamos tentando mudar." Caroline não respondeu imediatamente. Ela encaixotou o cartão com fotos antigas e algumas cartas que nunca tivera coragem de jogar fora. Não sentia raiva nem tristeza. Apenas uma distância necessária. Sabia que o perdão nem sempre exige reconciliação. Às vezes, significa simplesmente estancar o sangramento de uma ferida que já cicatrizou. Ethan a abraçou naquela noite. E ambos brindaram silenciosamente a paz que vem quando se para de buscar justiça emocional em lugares onde nunca houve nenhuma. Maya, por sua vez, preparava-se para viajar para Nova York com uma bolsa internacional. Antes de partir, quis despedir-se pessoalmente. No escritório, abraçou Caroline com força e disse-lhe que a sua história fora a razão pela qual não desistira dos seus sonhos. Caroline olhou-a nos olhos, comovida, e desejou-lhe sorte. "Faça o que eu não conseguia fazer quando tinha sua idade. Acredite que você merece", disse-lhe. Quando a jovem saiu, Caroline ficou sozinha por alguns minutos, observando a porta fechar. Aquela cena simples. Uma despedida sem lágrimas, nem promessas, menos confirmou-lhe que havia conquistado algo maior do que um objetivo pessoal. Ela havia quebrado um padrão. Numa manhã de primavera, enquanto revisava os relatórios anuais da Fundação, Caroline recebeu um e-mail inesperado. Era de uma terapeuta familiar que disse ter sido contatada por Richard e Elaine. A mensagem explicava que eles haviam começado a terapia e que queriam conversar com ela novamente em algum momento, mas somente quando estivessem prontos para faz close sem desculpas. Caroline leu aquelas linhas 3 vezes, sem saber exatamente o que sentir. Não era alívio, nem euforia, nem mesmo desconfiança. Era algo mais simples. A certeza de que a mudança, embora adiada, era possível. Ela salvou o e-mail em uma pasta com o rótulo encerramento pendente e decidiu não responder ainda. Às vezes, paciência é uma forma de respeito próprio. Naquele dia, enquanto dirigia para o escritório, o céu de Portland amanheceu claro. O sol entrava pelo para-brisa, lembrando-a de que, de alguma forma, a vida continuava lhe dando segundas chances. Parando em um semáforo, ela viu um pai e uma filha rindo dentro de um carro velho. Não sentiu inveja nem tristeza. Apenas observou a cena com um leve sorriso. Ela entendeu que havia passado a vida buscando algo que, na realidade, aprendera a dar a si mesma. Não se tratava de ter uma família perfeita, mas de construir uma onde o amor não dependesse do silêncio. Na mesma semana, Naomi organizou um evento para celebrar o 2º aniversário da fundação. No auditório lotado de jovens, voluntários e mentores, Caroline subiu ao palco sem anotações ou discurso preparado. Ela falou apenas com o coração. Disse que não havia um caminho linear para a cura nem fórmulas mágicas para curar a infância. Às vezes, disse ela, a vida ensina que não ser escolhido também é uma forma de liberdade. A plateia aplaudiu de pé, entre os rostos animados. Caroline viu Ethan discretamente gravando com o celular orgulhoso, e Naomi observando-a com um sorriso que misturava carinho e admiração. Ao descer do palco, um grupo de jovens a cercou para agradecer. Contaram como sua história os inspirou a estudar, a deixar relacionamentos abusivos ou simplesmente a acreditar em si mesmos. Caroline ouvia cada palavra como se fossem peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixando. Naquela noite, enquanto caminhava em direção ao estacionamento, percebeu que sua vida havia tomado um rumo que ela jamais imaginara. Ela havia transformado a ferida em herança. E, embora o caminho até lá tenha sido difícil, cada passo valeu a pena. O eco dos aplausos permanecia em sua mente, lembrando-a de que não há vazio maior do que não ousar ser. Quem você é? Um ano depois, em uma tarde qualquer de domingo, Caroline decidiu dar uma volta de carro sem rumo. Portland estava tranquila, com um vento suave farfalhando as folhas das árvores. Ela ligou o motor do Porsche, o mesmo carro que outrora fora um símbolo de independência, e agora representava apenas mais uma parte de sua história. Enquanto continuava pelas ruas que conhecia de cor, notou 2 figuras do outro lado da calçada, Richard e Elaine, caminhando lentamente, de braços dados. Ela não
se aproximou. Não buzinou nem abaixou o vidro da janela. Apenas os observou por alguns segundos, calmamente. Não havia mais amargura, apenas um reconhecimento silencioso de que cada um estava seguindo seu próprio caminho para a redenção. Naquela noite, ao voltar para casa, Caroline abriu seu caderno e escreveu uma única frase. Família nem sempre é herdada. Às vezes é construída com respeito e escolhas. Ela fechou o caderno, serviu-se de uma taça de vinho e olhou pela janela para o reflexo da lua no rio. Ela sabia que sua história não tinha um final perfeito, mas tinha um final verdadeiro. Ela havia aprendido a viver sem buscar validação, a perdoar sem esperar desculpas e a amar incondicionalmente. E nesse equilíbrio entre passado e presente, ela sentiu uma paz que não dependia de mais ninguém. No dia seguinte, Caroline voltou ao trabalho na fundação. Havia novas inscrições, projetos para aprovar e sonhos para financiar. A rotina, longe de ser monótona, havia se tornado sua forma de agradecer a vida. Entre reuniões, sorrisos e e-mails, ela continuou a encontrar motivos para acreditar que cada história compartilhada tinha um propósito. À medida que a noite se aproximava, enquanto caminhava em direção ao carro, pensou no quanto havia evoluído desde aquele dia da reunião de família. Ela superar desafios não fora o momento, mas uma escolha constante. Com o passar do tempo, Caroline começou a receber convites para palestras sobre liderança feminina e resiliência. A princípio, hesitou, pois nunca se considerou uma palestrante. Mas Naomi insistiu que sua voz tinha poder justamente por sua autenticidade. Então, em uma tarde de outono, ela subiu ao palco de uma universidade diante de centenas de estudantes e contou sua história sem rodeios, com a naturalidade de quem não precisava mais impressionar ninguém. Ao terminar, uma jovem na plateia se aproximou dela e disse: "Achei que eu era a única, cuja família me fazia sentir invisível." Caroline a abraçou sem dizer nada, entendendo que esse era o verdadeiro impacto de sua jornada. Romper o isolamento imposto pelo silêncio? Naquela noite, quando voltou para casa, Ethan a esperava com um envelope na mão. Era um convite oficial para uma festa beneficente, onde sua fundação receberia reconhecimento nacional. Caroline riu, incrédula, e perguntou se havia algum engano. Ethan balançou a cabeça. "Você merece", disse ele simplesmente. Ela pensou em como era irônico. Durante anos, implorara por um olhar de orgulho dos pais, e agora estranhos a olhavam com genuína admiração. Mas desta vez, não sentia vazio, mas gratidão. A vida, ela entendia, às vezes retribui o amor de outras direções justamente quando você para de pedi-lo. No dia da festa, Caroline escolheu um vestido atule escuro simples, sem joias ostentosas. Ela não queria parecer uma empresária de sucesso. Queria representar todas as mulheres que antes eram subestimadas. Ao subir ao palco para receber o prêmio, lançou um breve olhar para a plateia e pensou em como aqueles aplausos eram diferentes. Não soavam como validação, mas como uma conversa entre iguais. Em seu discurso, ela falou sobre o valor de estabelecer limites, a importância da cura sem perder a compaixão, e como atos de amor próprio podem ter efeitos sociais reais. Sua voz tremeu em determinado momento, mas não de medo. Era uma emoção contida, um reflexo de ter trilhado um caminho que não doía mais. Após a cerimônia, um jornalista se aproximou dela para fazer uma última pergunta. Que você diria a Caroline do 20 a novo, que ainda estava esperando para ser atendida?" Ela sorriu pensativamente e respondeu: "Eu diria a ela que não há nada de errado em querer amor, mas que às vezes o respeito é o amor que primeiro precisamos aprender a nos dar." A frase apareceu em várias manchetes no dia seguinte e foi compartilhada milhares de vezes. No entanto, o que mais comoveu Caroline foi uma mensagem privada que recebeu naquela noite. Era de Elaine, sua mãe, dizendo que tinha visto a entrevista e, pela primeira vez, entendido que sua filha quis dizer durante todos aqueles anos. Naquela noite, Caroline leu a mensagem várias vezes sem responder. Não por indiferença, mas porque sabia que as palavras precisam de espaço para se fixar. Desligou o celular,
Preparou um chá e saiu para a sacada. De lá, observou as luzes distantes do centro da cidade, imaginando quantas pessoas estariam passando pelo mesmo processo de desapego sem ódio. Ethan se aproximou. Silenciosamente, colocou um cobertor sobre seus ombros e ficou ao seu lado. Não se falaram, mas aquela quietude compartilhada foi suficiente. Caroline pensou que, talvez, o amor verdadeiro não fosse o tipo que exige presença constante, mas o tipo que sabe acompanhar, mesmo em silêncio. As semanas seguintes foram tranquilas. Maya enviou fotos de sua vida em Nova York. Filmagens, exposições, novas amizades. Cada imagem era uma confirmação de que o propósito de Caroline havia transcendido sua própria história. Enquanto isso, a fundação continuou a crescer. Novos programas incluíam mentorias, bolsas de estudo internacionais e workshops sobre saúde mental. Em cada projeto, Caroline enfatizava uma ideia. Independência financeira não vale nada sem independência emocional. Os bolsistas ouviam atentamente, cientes de que ela falava por experiência própria, não por um manual. Ela via em seus rostos a esperança que antes pensava estar perdida para sempre. Um dia, enquanto revisava documentos, no escritório, Caroline recebeu uma ligação inesperada. Era Elaine. Sua voz soava diferente, mas incomodada, como se falasse de um lugar de humildade. Ela disse que tinha feito terapia, que Richard também estava se esforçando e que não estava ligando para pedir nada, apenas para agradecer por impor limites. Caroline ficou em silêncio por alguns segundos, deixando que aquelas palavras a sumissem. Então ela respondeu calmamente. Isso é muita coisa. Não houve lágrimas ou longos pedidos de desculpas. Apenas uma conversa humana entre duas pessoas que, pela primeira vez, se ouviram sem expectativas. Quando desligou, Caroline sentiu uma paz tão profunda que não precisou de nenhuma confirmação de que o ciclo estava completo. Naquela noite, ao chegar em casa, deitou-se no sofá com Ethan e contou-lhe o que havia acontecido. Ele a abraçou sem dizer nada, compreendendo que não havia um triunfo a celebrar, mas algo mais importante: a reconciliação com o passado. Caroline percebeu que o perdão não é um ato único, mas uma prática repetida cada vez que se escolhe não carregar o que não lhe pertence mais. Olhou para a janela e viu a chuva caindo, suave, persistente, quase simbólica. Pensou que durante anos ansiara por esse tipo de encerramento, mas quando finalmente chegou, não precisou de alarde nem de lágrimas. Apenas silêncio. E nesse silêncio, liberdade. No dia seguinte, Caroline visitou a nova sede da fundação. Um prédio iluminado no coração de Portland, decorado com fotografias das primeiras bolsistas. Na entrada, uma placa de metal estava gravada com as palavras: a todas as mulheres, que um dia foram invisíveis e ainda continuaram a criar luz. Ao lê-la, ela sentiu um nó na garganta. Naomi a abraçou e disse: este é o seu legado, Caroline. E é só o começo. Ela sentiu com um sorriso. Não precisava de mais reconhecimento ou prêmios. O que havia construído transcendia seu nome. Era uma estrutura de amor, respeito e propósito que continuaria a crescer mesmo depois que ela se fosse. Naquela tarde, quando o sol começou a se pôr, Caroline caminhou ao longo do pier do rio Willamette. Ela usava um lenço cinza e as mãos nos bolsos, desfrutando do tipo de solidão que parece leve. Ao longe, uma mãe brincava com a filha, jogando pedrinhas na água. Caroline parou para observar. Lost por um momento, e sem saber por quê, lágrimas encheram seus olhos. Não de tristeza, mas de gratidão. Ela havia aprendido que o verdadeiro sucesso não estava em dinheiro ou aprovação, mas em ser capaz de encarar a vida sem ressentimento. Ela sorriu, respirou fundo e continuou andando, sabendo que tudo valerá a pena. Se você chegou até aqui na história, significa que algo que a Caroline passou te tocou profundamente. Conte-me de qual cidade ou país você está assistindo a este vídeo e se alguma parte da história dela te lembrou de algo especial sobre você. Não se esqueça de curtir e compartilhar com alguém que precisa ouvir que pode seguir em frente, mesmo que doa. Às vezes, uma história real pode ser a centelha que outro coração precisa para começar de novo. Naquela noite, Caroline dirigiu lentamente para casa, pelas ruas iluminadas de Portland. O reflexo dos faróis no para-brisa a lembrou de todos os caminhos que percorrera para chegar lá.
Os silêncios, as rejeições, as batalhas que nunca foram tornadas públicas. E o Stationer permaneceu no carro por alguns segundos, respirando calmamente. Não sentia mais a necessidade de provar nada. A mulher que antes buscava validação, agora buscava apenas paz. Enquanto subia as escadas, Ethan a esperava com um sorriso cansado e um abraço que dizia muito. Naquele gesto cotidiano, ela entendia que sua história não era sobre perda ou vingança, mas sobre encontrar seu lugar no mundo sem pedir permissão. Nos meses seguintes, Caroline continuou a expandir seu trabalho com a fundação e começou a escrever um livro sobre as histórias das bolsistas. Não era uma história de sucesso, mas um testemunho coletivo da resiliência feminina. Cada capítulo contava uma história diferente, um eco do que antes era sua própria dor. E, à medida que escrevia, percebeu que as histórias mais curativas não são aquelas que terminam bem, mas aquelas que transformam a dor em propósito. Certa noite, ela fechou o laptop, olhou pela janela e sorriu. Não havia fim, porque a superação para ela seria sempre uma forma de continuar vivendo.